Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser um teste de hipótese para comparar duas amostras, teste T. Tá? Então vamos supor que as salas dos apartamentos do exemplo que nós temos, do arquivo área, que elas tenham tamanhos diferentes entre os blocos A e o B. Tá? Então a gente quer testar se as salas dos apartamentos do bloco A são do mesmo tamanho das salas do bloco B. Então a minha hipótese H0 é que a média do A menos a média do B é igual a zero, ou seja, μA é igual a μB. Tá? As salas têm o mesmo tamanho. A hipótese alternativa é que a média do bloco A menos a média do B é diferente de zero, ou seja, as salas têm tamanhos diferentes. Então nós vamos utilizar um nível de significância, um alfa de 5%. Tá? Então se o p-valor lá for menor que 0,05, então nós vamos rejeitar a hipótese H0 e aceitar a hipótese alternativa. E se o p-valor for maior que 0,05, a gente aceita H0 e conclui que as salas têm o mesmo tamanho. Tá? Bom, quando a gente faz um teste T para comparar duas amostras, existem dois testes a serem feitos. Tá? A serem feitos não, que podem ser feitos. Né? Um é considerando as variâncias das variáveis estatisticamente iguais, e outro é considerando as variâncias das variáveis estatisticamente desiguais, ou seja, heterogêneas. Tá? O R, ele usa como default esse teste aqui, ó, considerando variâncias estatisticamente desiguais. Então, essa aqui é a fórmula desse teste, né, que para nós agora não interessa, nós estamos usando um pacote estatístico, né, o R, então ele faz isso aqui. Mas a gente vai mostrar também como fazer utilizando variâncias estatisticamente iguais. Tá? Depois nós vamos ter uma aula também só para fazer esse teste, para testar, para a gente ver se as variâncias são iguais ou não. Tá? Então, toda vez que eu vou fazer um teste para comparação de médias, a primeira coisa eu tenho que comparar as variâncias para ver se elas são iguais ou desiguais. Então, vamos ver no R aqui. Ó. Então, a primeira coisa, vamos abrir o arquivo área, né? Vamos procurar aqui no computador. O meu está aqui no D, área. Vamos abrir. Então, abri o arquivo, vou vir aqui em import. Então está aqui o arquivo área. Então a primeira coisa, vamos fazer o attach desse arquivo, né? Attach área. Vou dar o Ctrl Enter. Então fez o attach do arquivo área para a gente ter que ficar digitando as variáveis. E vamos agora criar uma tabela para ver qual é o tamanho das salas do nosso arquivo, do nosso banco de dados. Então vou colocar a função taple, que a gente já viu essa função nas aulas iniciais, né? Sala, lembra que sala tem que ser o S maiúsculo, né? Sala, vírgula, bloco, vírgula, min, tá? Então o que eu quero aqui, ó? Eu quero a média da sala por bloco, tá? Então o TAP vai fazer isso aqui. Então vou dar o Ctrl Enter. Então mostrou aqui, ó. Então as salas do bloco A, elas têm tamanho de 28,09 e as salas do bloco B 23,13. Então, ou seja, as salas do bloco A são maiores que o bloco B. Só que como a gente está trabalhando com amostra, nós temos que fazer um teste estatístico, né? Então nós vamos fazer o teste T. Então vamos lá, t.teste. Vamos colocar aqui, ó, sala, maiúsculo, né? Sala. E aqui eu vou pôr o sinalzinho do tio aqui, né? Sala bloco, tá? Então, ou seja, eu estou fazendo o teste T da sala por bloco. Então, vou dar o Ctrl Enter aqui. Então, ele fez o teste. Ó. Então, o p-valor, ele deu bem baixinho. Aqui é 2,2 elevado a menos 16. Tá? Então, é como se fosse aqui, ó, 0,00000. Eu tenho 15 zeros aqui, depois que vem o 22. Tá? Então, esse p-valor aqui, ó, é extremamente pequeno. Tá? Então, eu rejeitei a hipótese H0. Então, eu rejeito a hipótese H0, né? E concluo, então, que existe diferença entre as médias. Então, a sala do apartamento A, do bloco A, elas são de tamanho diferente das salas do apartamento do bloco B. Né? Como o A é maior, a gente conclui que as salas do bloco A são maiores do que o bloco B. Tá? Como eu falei para vocês, esse teste aqui é considerando as variâncias estatisticamente desiguais. Mas a gente pode fazer o teste considerando iguais. Tá? Então, vamos supor que a gente tinha feito o teste de variâncias
e a gente viu que as variâncias das variáveis são iguais. Então eu vou usar o teste T considerando variâncias estatisticamente iguais. Então eu vou colocar aqui, ó, t.teste, né? Novamente, sala por bloco. Só que agora eu vou colocar uma função aqui, que é var.equal, né? Que a variância é igual. Aí eu vou pôr um igual aqui, ou eu vou pôr T maiúsculo, que é true, tá? Então é o teste T, sala por bloco, e aqui eu estou testando que a variância da variável é igual, caso tenha variáveis iguais, tá? Então eu vou dar o Ctrl Enter aqui. Ó, o teste foi a mesma coisa lá de cima, tá? Rejeitou a hipótese H0, o p-valor foi 2,2 elevado a menos 16, então existe diferença entre as médias, tá? Então a gente usou um teste de hipótese para comparar duas médias, foi o teste T. Eu posso fazer se o primeiro que eu dei for considerando as variâncias das variáveis diferentes, ou considerando as variâncias das variáveis iguais. Depois nós vamos fazer uma aula só para testar essas variâncias, tá? Então por hoje era só, até a próxima aula.